Oi, pessoal, Mariana Bruce, estou de volta aqui para continuar a nossa aula sobre o nazifascismo, né? A experiência, como essas experiências de extrema-direita ganharam corpo na Europa e acabaram mudando os rumos da história, né? A partir do desencadeamento da Segunda Guerra Mundial. Então, na aula passada, eu falei com vocês sobre os aspectos gerais do nazifascismo, né? Como que a gente pode considerar o fascismo um guarda-chuva que agrega várias experiências, tem seus elementos em comum, seu caráter autoritário, antiliberal, anticomunista, né, marcado aí pela afirmação de um Estado corporativista, marcado também por várias outras características, né, que nós analisamos na última aula. Esse movimento ele vai se transformar, vai se tornar extremamente popular, né, na Europa. Em cada país vai assumir características próprias, né? Então você tem a experiência italiana, que é a primeira, você tem a experiência nazista na Alemanha, você tem o falangismo ou franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal, até aqui no Brasil, né, você vai ter o integralismo. Então, em cada país, essa experiência vai ter suas particularidades, mas é importante a gente entender essa denominação genérica que agrega todas elas em torno dessas características comuns que nós analisamos na aula passada. E a partir dessa aula, a gente vai entender como foi essa experiência em cada país, particularmente como foi na Itália e como foi na Alemanha. E a gente comentou também ainda como que o fascismo a gente tem que tomar cuidado, né? Porque pode-se considerar que talvez seja uma ideologia superada por conta, né, dos seus efeitos na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e tudo aquilo que representou a guerra, né? Sobretudo na intolerância, na negação do outro, né? No ódio à diferença. Não é exatamente isso o que acontece historicamente, né? O fascismo não está superado, o fascismo é uma ideologia que ainda está viva, que é latente e que a gente precisa estar sempre de olhos bem abertos e críticos para observar quando ela se torna mais popular ou menos popular, justamente por conta dos seus efeitos, sobretudo naquelas pessoas que são diferentes ou naqueles que não comungam com esse ideal comum, com esses esforços de construir uma coesão nacional, né, em torno de um projeto específico, de uma liderança carismática e assim por diante. Então, na aula de hoje, a gente vai para os estudos de caso, né? Então, a gente vai analisar agora o fascismo italiano e, na sequência, o nazismo alemão. Vamos lá? Então, no caso do fascismo italiano, né, o grande lema do fascismo italiano, crer, obedecer e combater. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália vivia uma situação caótica, como vários outros, e muitas das vantagens que ela obteve no final da guerra foram insuficientes para compensar todas as perdas. Então, foi no meio desse contexto que começaram a estourar na Itália greves operárias, movimentos de direita, e você tem aí essa disputa de futuro por forças de esquerda e direita. Com a derrota nas eleições de 1919, formaram-se os esquadrões de combate fascistas, os camisas negras, que a gente já vai ver. O auge das pressões ocorreu em 1922, com a Marcha sobre Roma, quando fascistas de toda a Itália marcharam juntos com o seu grande líder, né, então Benito Mussolini, exigindo poder. Naquela ocasião, o rei Emanuel III, ao invés de reprimir o movimento que reunia milhares de pessoas que saíram de todos os cantos da Itália em direção a Roma, ele convidou Mussolini para integrar o governo dele. Então, dessa forma, através de uma via legal, o fascismo chegou ao poder. Dá uma olhada só na bandeira fascista. Esse é o símbolo do fascismo. Fascismo e libertar, né? Na Itália, então, você tem o quê? Você tem um machado que tem o seu cabo rodeado por varas firmemente amarradas. O que isso significa? Lembra daquela história do corporativismo e do Estado orgânico? Então, se a gente pensar esse machado e essas vigas como uma representação da relação do Estado com a sociedade, o que você vai ter?
O machado ali seria a cabeça, né? O elemento cortante, é o líder. Só que esse líder, esse machado, ele ganha força através dessas vigas que estão amarradas em volta do seu cabo. E percebam, são vigas idênticas, fortemente amarradinhas. Então, se a gente pensar essas vigas como as pessoas, os cidadãos, os italianos, a ideia é essa: você tem os italianos, sem distinções, unidos, fortemente amarrados em torno de um líder, e a força desse machado vem dessa coesão nacional. É essa lógica, é esse o discurso fascista que ganha a Itália como solução para superar toda aquela crise que eles estavam vivendo. E aí, né, você tem os esquadrões fascistas, como você pode ver aí na imagem, também conhecidos como camisas negras por causa desses uniformes, né, que simbolizavam um luto pela Itália diante desse cenário pós-guerra. Com as suas expedições punitivas, eles atacavam as ligas camponesas, os grevistas, invadiam sindicatos, matavam lideranças. Então, foi nesse contexto que o fascismo cresceu, ganhou força e chegou ao poder com Benito Mussolini. E aí, uma vez no poder, Mussolini e os fascistas foram transformando aquele governo em uma ditadura. Reprimiu grupos de oposição, como foi o caso do assassinato do deputado socialista Giacomo Matteotti, implementou a censura, interviu em sindicatos, suprimiu partidos de oposição, porque lembra, tem que estar todo mundo junto na mesma fórmula, na mesma coesão nacional. Então não tem espaço para crítica, não tem espaço para liberdade de imprensa, não tem espaço para liberdade de partidos políticos. Então é uma única fórmula, né? Um único líder, uma única direção. Mas, por outro lado, eles também procuraram tomar medidas populares que dessem sustentação para esse governo. Então, foi promulgada em 1927 a Carta do Trabalho, com várias legislações trabalhistas que foram muito importantes na Itália, que inspiraram bastante, que inspirou bastante a legislação trabalhista aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, enquadrava os trabalhadores num regime corporativista. Então, isso significa que os sindicatos eles são transformados num espaço de conciliação entre o patrão e os trabalhadores, e não num instrumento de luta contra a exploração do trabalho. O que isso significa? Geralmente você está lá no trabalho numa fábrica e as condições de trabalho não estão bacanas. Aí vai lá o sindicato e fala: olha, se você não aumentar o salário dos trabalhadores, a gente vai entrar em greve. Não vai aumentar? Então o sindicato declara greve dos trabalhadores, ao enfrentamento, até o patrão ceder e oferecer o aumento salarial. No regime corporativista, isso não acontece. O sindicato ele vai ter que sentar na mesa e negociar com esse patrão sem entrar em greve. O direito de greve é suspenso durante esse período, né? Não há espaço para confronto. Somos todos italianos, somos todos um. Então, nesse sentido, se procura dirimir os conflitos e sustentar uma unidade a partir dessa identidade comum. E vai procurar resolver a crise econômica realizando grandes obras públicas e investindo na industrialização. Enveredou também na Guerra da Etiópia, né, uma tentativa de colonizar a Etiópia, desviando a atenção nacional para o exterior, também para fortalecer essa identidade nacional, né, e também para atender as demandas imperialistas do país que não haviam sido atendidas no final da Primeira Guerra Mundial. Já no caso da Alemanha, a Alemanha foi o país mais castigado pela Primeira Guerra Mundial, foi o país que sofreu a paz punitiva. Então, depois da guerra, nascia a República de Weimar, que foi um governo imposto de fora para dentro e que não tinha grande legitimidade perante os alemães. Então, assim como a Itália, a Alemanha também viveu um período de caos econômico e social, também de disputas de movimentos sociais de esquerda e direita. Então, de um lado, por exemplo, teve a derrota da Revolução Espartaquista, liderada pela Rosa Luxemburgo, a agitação operária, e do outro também crescia esse movimento de direita radical. O auge da crise aconteceu em 1923, quando houve um golpe de Estado liderado por Adolf Hitler.
que era uma figura ainda inexpressiva na política alemã, filiada ao futuro Partido Nacional Socialista Alemão, que esse golpe de Estado não foi bem sucedido. Hitler é preso, é na prisão que ele escreve Mein Kampf, Minha Luta, que é um livro que vai condensar as ideias nazistas, que não é algo que nasce da cabeça do Hitler, mas era algo que estava, de alguma forma, disseminado ali na sociedade alemã, até mesmo na sociedade europeia, e que ele traduz aquilo dentro desse livro, que vai ganhar uma popularidade enorme, que vai representar muitos dos anseios e angústias de alemães que se identificam com aquelas linhas e que a partir dali vai sustentar também as fileiras do Partido Nacional Socialista Alemão. Então aí você tem a República de Weimar, né, com vários aspectos que envolvem aí esse período histórico, tanto do ponto de vista, né, da afirmação do Hitler como uma liderança que vai representar as angústias aí da população diante desse cenário de crise, a partir de todo esse arsenal nazista que vai beber dessa fonte do fascismo, mas que vai trazer características muito específicas, né, como a própria questão do antissemitismo, do racismo, da eugenia, a ideia de criar uma raça superior, né, que não tivesse nenhum tipo de deficiência, que fosse perfeita. Então, para alcançar, para chegar lá, seria necessário aniquilar todos aqueles que pensam diferente, todos aqueles que são diferentes e todos aqueles que não convergem para esse princípio maior, né? Então, é nesse contexto que você vê a ascensão da violência na Alemanha, a perseguição de grupos que não compactuavam com isso, mas que naquele cenário de crise ganha muita popularidade, né? Aí você tem a imagem da Rosa Luxemburgo, né, que protagonizou as greves, né, ali em 1918, que foram incendiárias, né, lá. Em todas as cidades, os dias de novembro de 1918 se assemelham aos da capital. Greves, manifestações, assembleias gerais, discursos, votações por resoluções, ocupações de prédios públicos, cortejos fúnebres se repetem sensivelmente da mesma maneira em datas por vezes diferentes nos centros urbanos de todos os estados federados que formavam o Império. Todas essas manifestações não reuniram apenas a população operária, mas atraíram também a participação de funcionários, de membros de profissões liberais, intelectuais, quer dizer, foram movimentos muito expressivos esses movimentos de esquerda, né? Mas que terminam derrotados pela ascensão dos nazistas, que também vão se alimentar muito da crise mundial de 1929, né? A partir da derrocada do liberalismo estadunidense, você tem o crescimento ainda maior das fileiras do Partido Nacional Socialista, que através do seu braço armado, a SA, persegue opositores e consegue finalmente eleger Adolf Hitler em 1933 para a chancelaria do Estado alemão. Com a morte do presidente, o Hitler se torna Führer em 1934 e dá início a uma ditadura. Uma ditadura que vai ser guiada pelos princípios do nazismo, né? Como eu falei, ideias que estão condensadas ali no livro que ele escreveu, Mein Kampf. Dentre as principais premissas, destacam-se a ideia de uma superioridade da raça ariana, a necessidade de um espaço vital para esse povo, um espaço grandioso que correspondesse, né, ao tamanho desse povo ariano, por isso o expansionismo alemão, por isso o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial, a conquista de novos territórios, e de fato os alemães vão conseguir conquistar quase que a Europa inteira, chegam a fazer incursões no norte da África também. Tudo isso para alcançar esse espaço vital que seria correspondente aí a todos a essa superioridade da raça ariana, né? O antissemitismo, né, que é esse ódio aos judeus, considerados os grandes causadores da crise, os grandes responsáveis por a Alemanha estar naquela situação humilhante no pós-guerra.
A eugenia, como eu comentei, que é essa ideia da limpeza da raça, né, e de você, de fato, ir aniquilando todas essas deficiências, né, toda a diferença em prol dessa raça superior. E a formação de um partido único, né, como eu falei também lá na experiência do fascismo alemão, do fascismo italiano, é a ideia de que há uma coesão nacional em torno de um único propósito, de um único líder, de um único projeto, e não há espaço para crítica, para oposição, para outros partidos. E aí você tem a suástica, né, que é o grande símbolo do nazismo, né? O vermelho, no caso, expressa o pensamento social que está sob o movimento, o branco, o nacionalismo, e a suástica significa a missão a nós reservada, a luta pela vitória da raça humana ariana e, ao mesmo tempo, o triunfo do ideal de trabalho criativo em si inerente, que será sempre antissemítico, né? O Adolf Hitler ele vai buscar nas bases aí dessa raça ariana aquilo que vai sustentar essa identidade comum, essa coesão nacional em torno desse propósito maior de afirmação de uma raça superior e de conquista de um espaço vital. E aí você tem outros casos também que vão assumir particularidades específicas. Na Espanha, né, o franquismo ou falangismo, você tem aí os elementos comuns, né? Olha só, as flechas e o jugo também se assemelham muito àquela representação da Itália, né, do fácio, né, com as vigas. Então aí você também tem, né, as flechas fortemente unidas ali, com essa premissa da coesão nacional. No Brasil, a gente tem a experiência do integralismo, que vai adotar o sigma, que é esse símbolo que vocês estão vendo aí como representante desse movimento. O sigma, né, é o símbolo da soma, a soma dos finitamente pequenos, então é isso, a integração do povo brasileiro, a soma das forças coletivas com o espiritual que vai dar a coesão necessária para superar as crises e construir uma nação superior. E um pouquinho antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, se desencadeia na Espanha a Guerra Civil Espanhola entre 1936 e 1939, como um prelúdio do que estava por vir, né? A Segunda Guerra Mundial inicia-se oficialmente em 1939, com a invasão da Polônia, e no contexto da Espanha, simboliza aí, foi muito marcante essa guerra civil, porque você tinha ali claramente a divisão ideológica desse período, porque de um lado estavam as forças fascistas de direita e de outro lado as brigadas internacionalistas, em sua maioria socialistas e anarquistas. Uma guerra que vai ser muito devastadora na Espanha, com milhares e milhares de mortos, e que vai sair vitorioso o general Franco, né, a facção nacionalista fascista, e o Franco, a partir dali, vai governar a Espanha até 1975, para vocês terem uma ideia, né? E aí você tem algumas representações, né, desse embate entre o Exército Vermelho e o Exército Branco, o famoso quadro de Guernica, né, de Picasso, que denuncia um ataque fascista contra a cidade de Guernica, né, que era esse quadro do Picasso é uma declaração de guerra contra a guerra, um manifesto contra a violência, né? Porque expressa justamente as angústias de todos aqueles que viveram num período tão marcado pela violência, pela intolerância, pelo militarismo e pela guerra. Então, com isso, pessoal, a gente observa a vitória, né, desse bloco ideológico nazi-fascista em vários países da Europa, com suas repercussões, inclusive aqui para o Brasil, e as próximas cenas desse desenrolar aí vai ser justamente o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial. Mas isso daí a gente fala na semana que vem. Por hoje, eu fico por aqui, tá bom? Qualquer coisa a gente se vê na nossa sala de aula virtual. Beijo, valeu!